Oi, hoje eu quero falar sobre a linearidade da, da depressão e do transtorno bipolar, né, que contém a depressão. O que eu quero dizer é que essa doença não é linear, né? No máximo, poderíamos dizer que ela evolui em espiral. A gente avança um pouco, mas a gente retrocede um pouco. Só que quando a gente retrocede, não retrocede tanto quanto a gente estava antes. Retrocede um pouco menos, né? A doença não é assim, eu faço terapia, eu faço medicação e vou evoluindo para a cura, né? Primeiro que eu alertei, assim, né? Salvo informações que talvez eu não tenha ainda sobre isso, mas que essa doença ela não tem cura, ela tem controle, né? E segundo, que ela não evolui, não, ela vai e volta. Às vezes ela volta aos pingos, né? Então, esse é o momento de não se desesperar, esperar que a medicação segura, né? Nesse final de semana eu fiz um passeio, o que em geral para o depressivo é um esforço, né? Mesmo um depressivo em recuperação, né? É um esforço, porque é sair de casa, sair da tua cama, sair do teu conforto, do teu ninho, né? Ir para um lugar que tu não sabe onde é que tu vai dormir, como tu vai dormir, onde tu vai ter que te defrontar e conviver com pessoas, né? Quase às vezes 24 horas, né? Então tudo isso é muito assustador, né? E principalmente porque diante dessas pessoas tu vais ter que fazer aquilo que o Joker, o Coringa, o filme aquele, falou. Ele disse: o pior da loucura é que tu tem que parecer que tu não é louco para as outras pessoas te aceitarem. Então, quando tu vai num lugar assim, tu tem que parecer normal, tu tem que parecer não assustador para as pessoas, né? Mesmo assim, eu ainda dei umas rateadas. Eu falei umas coisas assim que foram inadequadas, para mim eram normalíssimas, que eu estava falando, dentro do meu quadro geral de brincadeiras que eu faço, brincadeiras muitas vezes fortes, picantes, né? E que algumas pessoas que convivem comigo já assimilaram, né, como brincadeiras. Mas aonde eu fui, eu convivi com pessoas que não me conheciam, né? E aí eu falei algumas coisas e depois no final, né, os meus amigos vieram e falaram comigo: olha, tal e tal coisa não foi adequado o que tu falou. As pessoas ficaram um pouco assim assustadas com o que tu disse, né? Eu disse: pois é, esse é o problema da gente não saber perceber os limites, né? E me aconteceu isso. Então, o que eu quero assim trazer como uma mensagem, né? É isto, que às vezes a gente ainda patina, né? Eu tive um momento assim de fiquei um pouco catatônica, assim, as pessoas todas conversavam, a gente estávamos todos numa sala e eu mal conseguia participar da conversa e responder as coisas, né? Eu não tinha nada dentro de mim assim que me sustentasse. Era difícil para mim mexer a boca para falar e muita angústia, muita angústia. Então eu olhava para o meu marido, pensava no meu filho e pensava:
o que eu vou, o que eu posso tomar para melhorar isso aqui. Eu não tinha nada para tomar. A minha medicação é aquela, né? Ela não tem uma coisa assim emergente para tomar. Se eu ligasse para o meu filho que está morando aqui perto de mim, que eu tenho outro, né? Mas aí não dá para falar com ele sempre. Se eu ligasse para o meu filho, o que ele poderia fazer? Meu marido também não podia fazer nada. Então eu fiquei um pouco naquele perrengue, naquele aperto, daquela angústia, bem parecida com aquela outra angústia sobre a qual eu já discorri aqui muitas vezes, até que eu olhei para um amigo e disse para ele: toca um pouco de violão. Consegui dizer essa frase, né? Aí ele começou a tocar violão, e aí talvez o fato de eu ter tomado essa iniciativa fez a energia começar a voltar, né? E graças a Deus eu fiquei assim, ó, umas 2 horas, eu estava bem melhor. Então, era isso que eu queria dizer, né? Que esses transtornos, essas coisas assim que a gente tem, que elas não são lineares, né? De baixo para cima, ou de um ponto ao outro da reta, não, eles são também não são circulares. Elas andam em espiral. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe mais um pouquinho, desce um pouquinho. Essa eu acredito que seja a evolução. Isso é o que eu percebo em mim depois de tantos anos convivendo, né, com esse transtorno. Tá? Era isso.